é importante você fechar a ideia inicial com a tua liderança direta. Não quer dizer, não alarme a tua liderança direta dizendo para a pessoa que você vai fazer uma revolução salarial, que isso aí não soa bem, entendeu? Porque aí nós estamos falando de custo, centro de custo do setor, tudo, então você vai acabar, você vai transmitir uma ideia que você vai aumentar o centro de custo. E muitas vezes esse movimento não vai aumentar o centro de custo, o teu custo não vai aumentar. Porque você vai começar a trabalhar com o equilíbrio das coisas e muitas vezes não aumenta, e muitas vezes aumenta, um pouco. Tudo vai depender do teu cenário. Mas é importante que você sente com a tua liderança direta e venda essa ideia para essa pessoa. E como é que você vai vender? Você vai ter que olhar para a tua operação e levantar as dores que você tem hoje e mostrar para o teu líder direto a importância que é de equalizar, de ter isso equalizado para um futuro, para uma manutenção futura, para um desenvolvimento sustentável dos resultados e da operação. Para diminuir para diminuir fofoca, para diminuir coisas que talvez estejam acontecendo, que você visualize hoje na operação, que você pode levar para a tua liderança como exemplos, né? Situações pontuais, muitas vezes, que o fulano podia ter se juntado com o Beltrano, com o Ciclano para fazer algo e ele preferiu seguir sozinho, ou seja, falta de colaborativismo, isso, falta de colaboração. E você fala, mas Fábio, isso não tem a ver com o dia. Claro que tem, tá ligado, tá tudo conectado. De novo, não tem uma bala de prata, mas esse é um movimento que é importante ser feito. Então, sim, tá conectado. Obviamente você não vai vender para a tua liderança direta que isso vai resolver todos os problemas, mas que você está trabalhando em várias frentes e você, no teu roadmap, chegou a hora de você trabalhar nesse ponto. Agora é esse projeto que você vai tocar agora. Então você está avançando. Inclusive, se você tiver outros projetos, você pode informar, tem esse, agora eu vou atacar esse aqui primeiro, que eu entendo que é a base e tal. E você informa para ele que você não vai fazer nenhum movimento agora para o teu líder direto, mas que você vai começar um projeto de entendimento com as pessoas e tudo. E depois você vai fazer uma devolutiva para ele de tudo que vai precisar ser alterado, né, e do formato. Se você tiver uma abertura com o RH da tua empresa, seja ele estratégico ou só um departamento pessoal, vamos dizer assim, né? Independentemente, se você tiver essa abertura com o RH, fale com o RH também, informe o RH que você vai começar esse movimento é importante manter essas partes alinhadas, né, que você vai começar com esse movimento, tá? De entendimento. Aí o terceiro passo, que aí volto lá no primeiro, né? Se você, para pegar um gancho só, se você já fez, digamos que você já tem os salários equalizados, enfim, e eu convidei você a ficar até o final, é desse ponto aqui em diante que você vai seguir, porque aí você vai começar a conversar com as pessoas. E aí nesse conversar com as pessoas que você vai começar a entender realmente se tá tudo ok e tal, né? Obviamente que você vai mexer um pouco no discurso, porque se você já fez, você já não vai falar para a pessoa que você está fazendo um projeto, iniciando um movimento relacionado à equalização salarial. Por quê? Porque você já fez. Então você vai começar a investigar e vai pegar alguns pontos aqui para poder buscar um entendimento melhor. Mas vamos seguir aí principalmente para os líderes que não trabalharam, não realmente tão distantes dessa questão salarial, né? Ou seja, contrataram a pessoa, botou um salário, daí segue o dissídio todo ano e não se fala mais nisso. E então, terceiro passo é você vai iniciar as conversas com cada pessoa. Você vai conversar com todas. É importante que você converse com todas as pessoas do teu setor. Seja o teu setor com 3 pessoas, com 5, com 10, com 15, com 20, com 30, você vai conversar. Obviamente que se você é um gerente, você tem uma cadeira executiva e você tem coordenadores abaixo de você, que esses coordenadores têm, por sua vez, conduzem times, aí você vai delegar isso para os seus coordenadores, né? Ou outra nomenclatura que dependendo do teu nicho aí, do teu negócio, às vezes não é coordenador, é alguma outra nomenclatura. Mas você tem pessoas que estão hierarquicamente abaixo de você que tocam aí a tua operação. Então você vai naturalmente delegar para eles. Se você está conectado direto na operação, esse é o movimento, né, que eu também vou passar aqui. Então você vai conversar com cada um deles e você vai demonstrar preocupação, né, com o cenário atual. Ou seja, é importante que você converse com as pessoas no sentido de, primeiro você vai fazer uma rodada para ouvi-los. Então a sacada é essa. Então primeiro você vai fazer uma rodada para ouvi-los, munido de informação, você vai fazer uma segunda rodada passando daí para eles o plano de ação.
entendeu? Então, primeiro você levanta o que está acontecendo geral, e aí depois você vai voltar informando o que vai ser feito. Então, nesse contato que você vai ter com as pessoas inicialmente, você vai conversar com elas e vai apresentar, informar para elas que você está começando um movimento com relação a um projeto, com relação a buscar, você está buscando um entendimento com o teu time, uma visão geral, para buscar a visão deles com relação a essa parte, uma parte mais abrangente, ou seja, a parte salarial, a parte de remuneração, a parte de atribuições, de função, qual que é a visão deles hoje do setor, da área que eles estão hoje, da empresa, também é importante, o sentimento que eles têm. Então você vai levantar pontos de maneira ampla, você vai entrar na reunião e você vai informar para eles que você quer ouvi-los. Você não tem nada, você não sabe o que você vai fazer, vamos dizer assim, né? Porque você tem uma visão inicial, que foi daquele levantamento que você fez, certo? Você olhou para a tua folha salarial, olhou para o teu dia a dia da operação, que você sabe, né, conhece ali a tua operação, e você chegou a uma conclusão inicial. Só que é muito mais fácil você arbitrariamente chegar aqui e falar, não, o fulano faz mais que o ciclano, vão aumentar o salário aqui, vão fazer isso, vão fazer aquilo e tal, vai lá com o teu chefe, teu líder direto, vamos batalhar por isso aqui, chega para a pessoa, só dá a informação. Mas será que aquela leitura tua está correta? Esse é o ponto. Será que ela está correta? Principalmente se o teu time é maior. Então a chance de você deixar coisas passarem é muito alta. Muito alta, é altíssima. Então por isso que é necessário. Fábio, mas dá trabalho. Dá trabalho. Dá, com certeza. Porque você nunca fez. Só que você vai ter um material aqui riquíssimo. Porque ele vai para além só do salário. Você vai ter informação para você trabalhar. Entendeu? E aí, de novo, lembra do início do episódio? Tudo aquilo que eu comentei, você vai começar a ganhar ao longo do tempo. Então você vai demonstrar a tua preocupação com esse lado, com cada colaborador teu. Preocupação com as questões, com a tua preocupação e a tua intenção e a tua alegria em querer ouvi-lo a respeito de temas. Aí você vai relatar isso que eu comentei aqui, né? O sentimento, a visão deles, qual é o sentimento deles, visão de maneira geral, visão geral do negócio, do setor, com relação à função dele, atribuição, se ele acha que hoje está coerente, não está coerente, se ele acha que faz mais, menos, se ele foi contratado para fazer A, mas ele está fazendo B, porque o fulano não está fazendo, o fulano não está fazendo o que deveria fazer, entendeu? Isso é um ponto para ser anotado. E tudo isso você vai anotando. Você vai sair com um livro, acredito eu. Pelo menos sempre que eu fazia rodadas assim, saía muita coisa. E é muito rico. Aí você entra realmente na operação empoderado para resolver as coisas. Porque você está tirando direto da fonte. Você não está deduzindo pela tua ótica. Você tá saindo, digamos que você tenha 10 liderados, você sai de uma visão tua para 10. E aí você vai entrar com o teu poder de abstração, de avaliação, e você vai entrar em cena para alterar. Os líderes, eles têm, nós, né, como seres humanos, a gente tem medo de perder o controle de algo. Deixar de ter o controle. Só que, na verdade, você não vai deixar de ter o controle. Isso é uma falsa sensação que a gente tem, entendeu? Eu vou deixar aberto para a pessoa falar o que a gente tem medo de falar de dinheiro, medo de falar, mas isso não faz o menor sentido, porque a gente não está aberto, não é como você quer, você segue regras de um jogo, você está dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e tem as regras, né? Não é a pessoa assim, a pessoa ganha o teto, sei lá, a média salarial do mercado dela é 2.000, aí ela quer ganhar 10. Não funciona assim. Não é assim, é verdade, eu sinto que eu devo ganhar 10 mil reais. Não, a pessoa sabe disso, entende? E quando você perguntar isso para ela, você vai se surpreender. Porque é normal que muitos de nós achemos que a gente ganha menos do que deveria. Isso eu acho que muita gente acaba pensando dessa forma. Só que quando uma pessoa é questionada sobre isso, quando você chega para ela e pergunta, mas o que você acha da tua remuneração hoje? Tá aderente? A pessoa vai, peraí, ele se importa comigo. Não tenha medo. A pessoa vai falar, ele se importa comigo. A pessoa não vai falar uma coisa astronômica e fora da realidade. Entendeu? Ela vai falar, talvez até ela pare e fale, não, acho que tá tudo certo, entendeu? E não quer dizer que ela falou que tá tudo certo, você que tá levantando os dados. Talvez essa pessoa que falou que tá tudo certo, na verdade ela tá ganhando menos do que ela deveria, mas você vai ajustar isso lá na frente.
entendeu? Mas eu tô empoderando aqui, tô te dando essa visão para você ter essa questão que, cara, sabe, você tem um cercadinho aqui, não dá para passar esse cercadinho, entendeu? Então essa falsa sensação que, cara, eu vou deixar eles falarem e eu vou perder o controle, não, isso aí não faz sentido nenhum. Então, assim, traga o time para perto de você, abra os ouvidos para falar com eles. Primeiro ouça, fale menos e extraia mais. Então, você vai fazer essa rodada geral com eles, perguntando tudo isso que a gente passou aqui, tá? Depois que você tiver a informação de geral, então você vai ter lá, o fulano, e aí é importante você deixar para eles que eles não tenham medo de falar das pessoas, porque não é fofoca. Deixe claro isso, fala assim, olha, não é fofoca. Eu gostaria muito que você falasse. Não é falar mal, é fazer um apontamento sobre o coleguinha, muitas vezes, que você não está satisfeito, uma situação. Eu não vou levar isso aqui, você tem que garantir para a pessoa, você não vai levar isso para frente e aquela pessoa não vai sofrer nenhum tipo, aquela pessoa que está contando para você, ela não vai sofrer nenhum tipo de dano, vamos dizer assim. Ou seja, você não vai fazer fofoca. Ou seja, você não vai chegar para a pessoa lá, porque às vezes as pessoas não falam por conta disso, eu passei inúmeras vezes isso, né? Depois, claro, conforme você vai criando esse relacionamento, você vai criando uma confiança, ambiente, você vai criando confiança. As pessoas, quando elas chegam para falar para você, ela já não precisa mais ter tanto esse tato de explicar para elas, pode falar e tal, porque ela vai chegar e vai falar, porque ela sabe que você não vai, que aquilo não vai prejudicar elas, né? Vamos dizer assim. E que também tem um contexto maior ali que ela está ajudando, tem em prol, né, da área, tudo. Então, empodere ela a falar nomes para você, porque você precisa ter acesso a nomes das pessoas. E aí quando chegar no momento, na segunda etapa de você passar e conversar com as pessoas, você não vai falar, o fulano falou do ciclano, que falou que você não fez isso. Não, nunca faça isso, em hipótese alguma, porque daí você está fazendo fofoca. E aí você está indispondo pessoas. E aí você está criando uma animosidade dentro do seu setor, que é algo que você não quer. Então você vai coletar esses dados. Uma vez que você tem esses dados em mãos, você está munido deles, você vai montar um plano de ação em cima deles. Você vai falar, poxa, tá, legal. Eu tenho bastante informação aqui. Então, vou te dar um cenário bem bacana, tá? Você tem todas as informações na mão. Então, o que vai acontecer? Digamos que você tenha lá 10 pessoas no teu time. Uma pessoa falou de outra pessoa. Por exemplo, aquela pessoa lá, sei lá, ela faz... eu faço mais do que ela, por exemplo, sei lá, grosso modo. Aí você olha aquilo, você anota, certo? Pode fazer umas perguntas e tal, beleza. Aí você vai lá e vai falar com outra pessoa. Aquela outra pessoa fala algo similar daquela mesma pessoa. Opa, aí você vai olhar, depois no teu levantamento, você vai olhar, pô, tem 2 pessoas falando a mesma coisa. Daqui a pouco você vai falar, poxa, tem 3 pessoas falando a mesma coisa. Ou seja, com aquela pessoa de 5 que se relaciona, 3 falaram igual. E 2 não se manifestaram. Então você vai falar assim, poxa, peraí, eu nem imaginava sobre isso. Então o que acontece? Aquela pessoa que supostamente está fazendo menos e ganhando mais, você tem três pessoas falando o mesmo ponto que na visão deles aquela pessoa deveria estar fazendo, entendeu? E você nem imaginaria, porque você está com a visão pela tua ótica. Não quer dizer que tua ótica está errada, mas quando você vai na operação, você traz muita coisa, quando você vai com os ouvidos abertos. Então você traz muita coisa. E aí você vai entrar para arrumar, entendeu? E nesse arrumar você vai movimentando. Mas vamos lá. Então você tem a informação toda, e você vai começar a montar esse plano que eu comentei agora. Então você vai começar a juntar aqui as informações e montar o plano de ação. Aí você vai voltar na tua liderança direta e aí você vai voltar com um plano de ação. Aí você vai falar, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. Essa aqui é a ideia, tá? E aí se você tiver abertura com o RH, conversa com o RH. Por quê? Poxa, às vezes tem funcionário que você vai precisar dar, tipo assim, 50% de aumento. Por exemplo, ele está ganhando 2 mil e era para ele ganhar, pelo tanto que ele está performando, ele era para ganhar 4. Mas como é que eu descubro quanto que ele está performando? Desse mesmo exemplo que eu dei agora, que três pessoas falaram uma questão de uma pessoa que está fazendo menos e ganhando mais, a mesma coisa acontece ao contrário. Então, uma pessoa que está fazendo mais e ganhando menos, tem 3 pessoas que vão falar positivamente dela. Aquela pessoa lá, desde que você faça perguntas, né, que você instigue a pessoa a falar durante o bate-papo. Aquela pessoa, a gente não pode perder ela tá mandando muito bem. Sério que ela tá mandando bem? Às vezes nem você sabia, entendeu? É verdade, ela tá mandando muito bem, ela tá fazendo. E daí você vai em outra pessoa, a pessoa fala bem dela a mesma coisa. Outra pessoa falando bem, você fala, poxa, peraí. Então, cara, eu preciso dar um reajuste salarial para ela. E aqui eu não tô falando de níveis de júnior, pleno, sênior, especialista, tá? Aqui
nesse episódio eu não estou falando de trilha de carreira, eu estou falando de salário especificamente. Aí você vai avaliar dentro do teu cenário hoje. Se você tiver trilha, de novo, né? Se você tiver trilha de carreira, você vai encaixar esses novos salários, essa nova lógica dentro da trilha de carreira. Se não, você vai colocar dentro do teu contexto hoje, dentro da tua lógica. Mas é importante que você não deixe de fazer. Por que eu digo isso? Porque eu vivi os dois cenários. Eu vivi quando eu não tinha trilha de carreira, ou seja, quando a empresa não tinha um RH estratégico, e depois eu vivi quando passou a ter um RH estratégico. Ou seja, eu não deixei de fazer isso, independente dos cenários, entendeu? Então é possível ser feito e deve ser feito se você quer ter um ambiente próspero e tudo isso que a gente vem conversando aqui. Entendeu? Então não deixe de fazer. Então voltando, então você tem você já está ali, então você montou os planos de ações, você vai sentar com a tua liderança e vai apresentar. Então, por exemplo, às vezes tem colaborador lá que está ganhando 2 mil e a pessoa tem que ir para 4 mil, por exemplo. Pô, são 100% de aumento. Você não vai conseguir dar 100% de aumento, você tem que dobrar o salário da pessoa. Quer dizer, não posso dizer que você não vai conseguir, porque depende do contexto da tua empresa, depende das tuas relações, depende de uma série de variáveis. Mas é normal que empresas tenham tetos anuais. Então, por exemplo, a empresa não dá mais do que 15% de aumento por meritocracia. Isso é uma lógica, uma regra da empresa que você trabalha. Então aí você vai olhar o teu cenário e falar, poxa, mas eu preciso aumentar 100%. Vamos pegar um 100%, acho que talvez seja, dependendo da situação, não é muito, tá? Às vezes é até mais. Mas vamos pegar um cenário de 50%, ou seja, de 2 mil para 3 mil. Você só pode aumentar 15%. Então, o que você vai ter que fazer? Aí você vai ter que ir a campo. Por quê? Porque você pensa o seguinte, você já tem um colaborador que já entende os produtos, entende o serviço, entende os processos, conhece as pessoas, conhece a dinâmica da empresa, já está aculturada, você tem uma série de benefícios. É muito melhor manter essa pessoa que já está produzindo ali em alto nível e só remunerar, só está faltando isso, basicamente, para ela, do que você trazer alguém de fora. Entendeu? Que você vai ter que fazer todo e nem você tem uma incerteza se vai dar certo ou não. Então você vai precisar vender isso. Para essas situações, você vai precisar vender isso para a alta gestão, para a tua liderança direta. Por quê? Ou para o RH, se você tiver um link direto com ele ali, você vai ter que correr isso ali pela empresa para fazer isso dar certo. Lembra lá da questão de você criar esse ambiente com o teu time, de apertar esses gatilhos mentais, né? Então você vai fazer o quê? Você só pode aumentar 15% nesse cenário. Então, 15% você levaria 3 anos, vamos dizer assim, para chegar no salário de 3 mil reais, tá? Pensando que tem o dissídio junto e tal, 3 anos, tá? Mas é muito tempo, 3 anos. Como é que você vai vender isso para o teu funcionário? Você começou um projeto e falou assim, daqui 3 anos vai estar equalizado. Poxa, sabe? Você criou uma expectativa e jogou um balde d'água fria. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que o movimento inicial é você fazer o levantamento, daí depois você conversa com a tua liderança para mostrar para ele a importância para essa pessoa, né? E ali é uma ideia inicial, depois você vai levantar com o teu time. Mas você não diz que você vai fazer nada ainda, você está com um movimento e um projeto e com uma intenção, você está querendo ouvir eles. Então você não está prometendo nada. É óbvio que nesse movimento você já vai começar a criar uma certa expectativa, mas fato é que você não prometeu nada, eu vou fazer. Não, você está levantando, entendeu? Porque depois ainda você vai precisar de novo, você vai precisar ir lá e vender para o teu líder direto. Que é esse ponto que nós estamos agora. Então, o que você vai ter que fazer? Poxa, eu preciso aumentar 50%, você vai ter que fechar com o teu RH, com o teu líder direto, fazer reunião, juntar as pessoas para falar assim, o fulano aqui, nós vamos precisar fazer um movimento tipo 25-25, sei lá, 25% esse ano, 25% o próximo. Em 2 anos a gente chega nos 50% de reajuste que a gente precisa, de 2 para 3 mil. No final do segundo ano, provavelmente vai ser um pouquinho mais, né, por causa dos dissídios. Mas, ok, 2 anos é algo que o colaborador, aquilo para ele nem era acessível, né? Cara, isso nem ia acontecer, de repente ele acontece, entendeu? Passaram a olhar para mim, lembra que eu falei, o dinheiro, ele é importante, mas ele não é tudo. As atitudes, a forma como você abraça o teu time, isso é tão importante quanto. Então, apenas esse movimento de abraçar, de levar, de buscar, de correr atrás das coisas em prol do teu time, é aquele gatilho mental que eu comentei da reciprocidade. Ele vai voltar para você. E volta em forma do quê? A pessoa provavelmente tem grande chance dela esperar os 2 anos, dela não sair da empresa, entendeu? Porque ela falou, poxa, aqui, por que eu vou para outro lugar, uma nova cultura, um novo, sabe, tudo novo, às vezes mais longe da minha casa, às vezes, sabe, outras questões, a pessoa vai começar a colocar variáveis para pensar.
Poxa, mas daqui 2 anos eu já recebi 25%, ano que vem, você não vai chegar e falar assim daqui 2 anos para a pessoa, você vai falar assim, ó, nós vamos fazer 2 movimentos, um de 25% agora, ou daqui 2, 3 meses, por exemplo, que é a janela, enfim, aí depende da lógica da tua empresa, do teu RH, e os próximos 25% vai na janela do ano que vem, mais ou menos nessa época aqui, entendeu? E aí você deixa a tua organização ali para você fazer a coisa acontecer e não furar, né? Então a pessoa fala, poxa, teoricamente a gente está falando de 2 anos, a gente está falando praticamente de 1 ano, né? Se a gente parar para pensar. Então a pessoa vai ficar mó feliz, mó alegre, e ela vai fazer a coisa, entendeu? Acontecer. E para colaboradores que estão fazendo menos, estão fazendo mais, estão fazendo menos e ganhando mais, esse aí você vai montar um plano de ação para que aí é o que acaba estendendo ali, que eu comentei no início do episódio, de 2 a 6 meses, porque aí você vai montar um plano de ação para essa pessoa ter a possibilidade de performar. Então, todo esse plano de ação, você vai montar ele e vai apresentar para a tua liderança direta e vai buscar a aprovação. Ali você já vai ter os cálculos, né, tudo do que vai, o que volta e tal, e ali o plano de ação, por exemplo, essa pessoa, se ela não performar em X tempo, você vai demitir ela, entendeu? Não dá para ficar. Você não pode ficar. E isso vai, quando você entrar na operação, quando você for para rodar isso e essas coisas começarem a acontecer, você vai ver como o teu time vai explodir pro teu lado. Porque ele vai falar assim, cara, aqui o negócio começou a ficar mais justo. É senso de justiça, é acolhimento. Ele é o nosso líder. Líder é diferente de chefe, é líder, é liderança, é a pessoa de referência. As pessoas confiam em você, entende? Isso é tão forte quanto te darem uma cadeira para você sentar e dizer, ó, agora esse aqui é o chefe, entendeu? Então você vai montar isso aqui, vai vender para o teu chefe, vai apresentar para ele e tal, e vai buscar autorização desse negócio. E aí você vai correr atrás, eu sei que você consegue, você vai fazer esse negócio virar, vai montar um plano de ação e vai voltar a conversar com as pessoas. E aí, com os teus liderados. E aí você vai sentar e vai alinhar com eles, ou com cada um deles você vai voltar e vai conversar com o plano de ação. Então, por exemplo, essa pessoa, vamos pegar a pessoa que está fazendo mais e ganhando menos. Nesse exemplo aqui de 2 para 3 mil reais, né, que você vai, por exemplo, tentar virar lá 25%, ou 30%, 35% agora e 15% ano que vem, alguma coisa nesse sentido, para tombar os 50%. Aí você vai apresentar para ela e você tem todos os pontos positivos. Como você conversou com todo mundo, você vai ter pontos positivos para falar dela, talvez pontos a melhorar. Esse é o melhor momento. Porque você está dando uma baita de uma notícia positiva para ela, você está enaltecendo o trabalho dela, certo? E você vai fazer pequenas incisões, se assim couber e fizer sentido, né? Não é uma obrigação, pequenas incisões de pontos a melhorar. Pronto. A pessoa vai sair dali, ó, você ganhou. Ali ela está contigo. E aí você desocupa o espaço mental. Cara, isso não tem mais na cabeça dela. Ela está focada no trabalho, ela vai querer dar o melhor dela, ela vai querer dar 110% dela, 120% dela. Entendeu? Primeira pessoa. Segunda pessoa é a pessoa lá, o fulano que está fazendo menos e ganhando mais. Você vai chegar para essa pessoa e também você não tem uma visão só tua, você tem uma visão também do coletivo. Você vai chegar para essa pessoa e, de novo, você não vai apontar o fulano falou de você. Eu fiz um levantamento aqui e eu tenho um entendimento, né? E você traz para você isso. Que pela nossa operação aqui, a gente precisa melhorar tais pontos. Não deixe de falar pontos positivos também. Olha, esses pontos aqui, ó, são muito bons que estão sendo feitos, mas a gente precisa chegar nesses pontos aqui. Por quê? E pode deixar muito claro isso. Inclusive para o primeiro caso também, que é a pessoa que está ganhando menos e fazendo mais. Que existe uma visão geral, uma percepção das pessoas com relação a ela. Então, quando você for falar com essa pessoa que está fazendo menos e ganhando mais, e a outras duas, mas nesse caso específico aqui, você vai falar para ela, ó, a percepção dos colegas da operação é que você está fazendo menos do que deveria. Então isso precisa ficar claro, porque a pessoa precisa ter um entendimento de que, opa, peraí, não é para o meu chefe que eu tenho que me vender, eu tenho que me vender para a operação, eu tenho que me vender para os meus colegas, ou seja, eu tenho que me vender no sentido de que eu tenho que mostrar para eles que eu sou merecedor, entende? Isso é fantástico, não tenha medo de fazer isso. É fantástico, é transformador, entendeu? E a mesma coisa para quem está fazendo mais e ganhando menos. A mesma coisa, você vai levar também essa informação. Olha, o sentimento da operação e as pessoas que estão trabalhando contigo,
Muitas vezes até de outras áreas. Às vezes você tem informação, você já leva ali para mostrar para a pessoa, falar assim, as pessoas estão muito contentes com o teu trabalho e elas torcem muito por você. Então isso é muito legal. Não dê nomes, mas leve esse sentimento, essa informação, né, para eles. É importante. E aí, com esse segundo caso, né, que é a pessoa que fazendo menos e ganhando mais, muitas vezes pode acontecer, dependendo se você não dá feedback, se você está muito distante, vamos dizer assim, da operação, né, ou das pessoas, às vezes você nunca falou isso para ela. Pode acontecer também. E aí você vai precisar fazer o quê? Você vai ter que ter bastante tato para falar com ela, ainda para não chegar e dar um soco nela, né, direto, vamos dizer assim, né, no sentido figurado. Por quê? Porque como você não, sei lá, faz 8 meses você não fala com a pessoa, de repente você vem e dá uma no nariz dela desse jeito, sabe, a pessoa, às vezes você não vai conseguir levantar ela e você quer que ela produza, porque, de novo, para você é muito melhor do que mandar ela embora, porque ela já está ali, já conhece a operação, já conhece as pessoas, já é melhor que ela suba. Então você mostrar para ela que você está do lado dela, você não está ali, você não está pesando na mente dela, você está do lado dela, você vai criar um plano de ação, você criou um plano de ação que ela vai performar de 2 em 2 meses. Então, assim, você vai rodar o primeiro, você não vai falar para ela que vai ser que vão ser 3 ciclos de 2 meses. Você vai rodar o primeiro e você vai avaliar. Se deu bom, você vai rodar o próximo. Se deu bom, você vai rodar o próximo. E assim sucessivamente. Porque se o primeiro não deu bom, você vai desligar ela. Entendeu? Então, você não precisa falar que você está ameaçando, você não pode fazer isso, mas assim, ela vai ficar entendido. Então, não, eu vou avaliar o primeiro ciclo eu vou avaliar. E aí aqui eu vou ver se a gente continua, se a gente roda mais um ciclo ou não. Entendeu? Pronto, a pessoa já tá ali, ela já sabe que você não precisa deixar declarado que ela vai ser mandada. Mas, Fábio, isso não é ruim, não, isso é muito bom. Eu sempre preferi fazer as coisas de maneira clara, só que sem ameaçar, porque ameaçar não é legal. Mas deixar claro a informação. Porque a pessoa, depois, quando ela é desligada, ela é pior, porque ela toma um baque. Por exemplo, ela chega na sexta-feira, você manda ela embora. Ou chega na segunda-feira, manda embora. Ou volta de férias, manda embora. Mas, a princípio, estava tudo bem. Como é que você mandou a pessoa embora? Ou seja, isso é uma falha da liderança. Uma falha grave. Entende? Do nada você chega. Pior que é do nada. Só que nunca as coisas é do nada. Só que você está construindo isso na tua cabeça enquanto líder, mas a pessoa lá do outro lado só não foi avisada. Entendeu? Então, isso é um antiprofissionalismo total, entendeu? Então você informar para ela, e outras vezes ela precisa mexer em muita coisa, então nos primeiros 2 meses não é possível mexer em tudo, então você vai definir o que vai ser alterado, o que vai ser trabalhado e vai pôr para ela ali, e você a cada 2, 3 semanas vai encostar nela ali e vai fazer o acompanhamento. Se o teu time é muito grande, se você tem especialistas de outra forma ali, você pode inclusive trazer especialistas ou pessoas mais seniors para fazer parte dessa análise, entendeu? Para aí às vezes você não ficar tanto, porque às vezes o time é muito grande, e aí você e aí tem muita gente para você fazer isso, então assim, puxa, vai ter que consumir demais, então aí você delega, entendeu? Você monta os planos de ação junto com essas pessoas, com os teus especialistas, com os teus seniors, e aí você delega, e aí essas pessoas te trazem o resultado de como está o acompanhamento, entendeu? E ali, mais para você fazer a tomada de decisão. Se o teu time é menor, ou o teu time é um pouco maior, mas também são poucas pessoas que estão nessa situação, você mesmo pode fazer o acompanhamento, eu não vejo muito problema. Tá? E aí você vai fazer esse monitoramento, então, a cada 2 meses, 4, enfim. Se você rodou o primeiro e você falou, cara, não tem o que fazer, cara, tá muito ruim, isso aqui não vai melhorar pro quarto. Aí você vai fazer o quê? Aí é uma decisão sua. Vou desligar já, vou buscar no mercado aqui, né, de maneira sigilosa, e vou até eu ter alguém aqui para fazer a troca. Aí é como você vai tomar essa decisão. Só não pode postergar muito, porque senão, né, os movimentos aqui começam a ficar, tudo que você está construindo começa, né, a ficar em xeque, vamos dizer assim. Não em xeque, mas assim, você começa a botar ponto de interrogação no teu time. Então você tem que tomar só cuidado para não postergar demais as coisas, né? No sentido, se na tua cabeça você já tomou a decisão de desligar, então tenta acelerar esse processo. Um jeito bom de fazer isso você rodou os primeiros 15 dias, a pessoa não evoluiu nada, já abre vaga no RH. Porque a chance dela evoluir para o próximo é muito pouca, entendeu? Agora, os primeiros 15, 20 dias evoluiu super bem, poxa, daí você já dá aquela segurada, aí nos próximos 15, 20, mais ainda. Daí, chegou no final do segundo mês, performou legal, os objetivos dados foram alcançados, então vamos dar vamos para um próximo passo agora, aí ok, entendeu? E eu cansei de conseguir resgatar pessoas assim, e as pessoas elas saem desse processo muito agradecidas, porque você deu a oportunidade dela manter o emprego dela, manter o salário dela, que não é um salário ruim, para dentro do contexto do cenário dela, e ela melhorar.
enquanto profissional. É fantástico isso. Aí as pessoas que realmente, muitas vezes pode acontecer, da pessoa tá ganhando aquilo que ela ganha, mas não, mas ela tá errado ali mesmo, ou seja, ela tá ganhando mais do que ela ganha e ela não consegue chegar naquilo que é para chegar, essa pessoa vai ser demitida. Mas é quando ela sair, ela vai ter a magnitude do tipo, poxa, aí realmente eu estava ganhando mais do que deveria, entende? Ela vai ter esse sentimento. E ela não vai ficar brava, não vai colocar um processo na empresa, nada, porque foi algo limpo, um jogo justo, vamos dizer assim, entendeu? Do que você chegar do nada e mandar a pessoa embora. E aí tem o terceiro caso, que é o caso que você não precisa mexer em nada. Ou seja, a pessoa está performando de acordo com a remuneração dela. E lembrando que remuneração é o teu contexto. Não é uma questão assim, às vezes tua empresa está pagando mais ou pagando menos do que o mercado, mas estamos falando da realidade da tua empresa. Não é uma realidade fora, né, do teu negócio. Então a terceira situação é esse cara, essa pessoa que tá ok, vamos dizer assim. Você também vai voltar e vai conversar com ela. E vai mostrar para ela, falando, fiz um levantamento, fiz um trabalho e tal, vai colocar todos os pontos positivos, negativos e apresentar para ela que dentro do contexto o salário dela está ok, a remuneração dela está ok, mas que no levantamento que você fez, exemplo, né, vieram muitos pontos positivos sobre ela e alguns pontos a melhorar. Esses pontos a melhorar é o que você vai entregar para ela poder trabalhar aquilo, para ela poder ter um mérito, uma remuneração futura. Então, mesmo assim, mesmo essa pessoa, esse terceiro caso, dessa pessoa que não tem nada para ser mexido, na verdade você também mexeu com ela. Por quê? Porque ela viu uma possibilidade de mexer na remuneração dela se ela alcançar aqueles objetivos, entendeu? E aí tudo isso vai entrar onde? Na tua esteira de feedback, ou seja, no teu controle de conversas. Se você não tem, você vai precisar criar um naturalmente. Aí é um ótimo início, já um ótimo start para você começar a ter. Então, poxa, e aí tudo disso, tudo que você fez, você vai registrar numa planilha e vai colocar lá, ó, conversei com fulano tal dia, tal hora, tais pontos foram abordados, positivos e negativos, tal, e já próxima conversa, entendeu? E aí marca o próximo dia que você vai conversar com a pessoa, tá bom? E aí, prática, né? Para execução, tem que fazer a coisa acontecer. E aí, naturalmente, todos aqueles gatilhos mentais, tudo que eu comentei, vai começar a girar dentro da tua área, entendeu? E aí, de novo, você vai tirar esse espaço, vai desocupar esse espaço que os teus colaboradores estão ocupando mentalmente, o espaço mental que os teus colaboradores estão ocupando, com um item que ele tá ali na operação, tá no dia a dia, mas ele não te ajuda em nada a ficar conversando sobre isso, né? É melhor que ele estivesse conversando naturalmente sobre coisas do dia a dia, do trabalho, do processo, melhorar o produto, o serviço, melhorar o seu dia a dia. Lembra da inovação? Lembra de aumentar os resultados? Então, é para isso. Então, em vez de eu sentar junto com o meu colega e começar a fofocar aqui, tagarelar sobre salário, sobre que eu estou descontente, sobre isso, sobre aquilo, eu sento lá e converso. Poxa, eu descobri uma ferramenta nova para fazer isso, para fazer aquilo. Poxa, que legal, vamos fazer isso. Qual que é a ferramenta? Eu vou estudar também, vou fazer aquilo. Vamos fazer isso. Vamos chamar o fulano aqui, vamos junto, já pega 3, já vamos... É isso, entende? É para isso, esse é um dos grandes motivos para você se encorajar a fazer esse movimento.